Bom, pessoal, vamos falar de relação de equivalência, que é a relação entre proposições. E a deriva do seguinte: você tem uma bicondicional, quando ela é tautológica, você agora vai ter uma equivalência. Tautológica é quando ela é sempre verdadeira, né? E aí você vai usar esse símbolo para dizer que é equivalente. Ó. P é equivalente aqui. Aqui é P, é bicondicional aqui. Bicondicional, equivalente. Então, dizemos que uma proposição P é logicamente equivalente a outras que, se a bicondicional for verdadeira, ou seja, quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. É só lembrar da tabela da verdade, né? Da bicondicional, né? P, Q. Então, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro dá falso. E falso, falso, verdadeiro. Então, essa aqui é a primeira definição. E observem aqui. O pássaro respira, o pássaro está vivo. Observe que P é verdadeiro quando Q será também, né? Se ele respira, ele está vivo. Reciprocamente também é verdade. Ele está vivo, então respira. Então, nesse caso, podemos dizer que P e Q sempre terão o mesmo valor lógico. Portanto, nesse caso, eles são equivalentes. Dizemos também que é uma proposição composta, né? Aí já é um P maiúsculo. Quando é composta, a gente usa o P maiúsculo. É logicamente equivalente, ou seja, é equivalente, ou apenas equivalente, ok? A uma proposição composta Q. Então, P, que é uma proposição composta de TPzinho, Q, Rzinho, ele é equivalente a uma composta Q, com as também letrinhas, ó, P, Q, R, ó. Só que são compostas. Compostas são sou brasileiro e professor. Você tem duas. Isso equivale a dizer que outra coisa que seja equivalente. Podemos também avaliar se a proposição composta P é logicamente equivalente a outra também composta se a bicondicional for tautológica. O termo tautologia é aquele usado para indicar que tudo é verdadeiro. Então, quando você fizer a tabela verdade de uma bicondicional e ela for toda verdadeira, aí é uma equivalência. A bicondicional passa a ser chamada de equivalência. Na prática, basta olhar a tabela se as proposições compostas possuem os mesmos valores lógicos, pois, nesse caso, a bicondicional sempre é verdadeira. Ou seja, se são iguais, a saída é verdadeira. Então, nós temos a proposição aqui P e não P. Tem tabelas verdades iguais, e, portanto, a bicondicional é verdadeira. Olha aqui, ó. Tabelas verdades iguais, olha aqui. Ó. P é verdadeiro, não P é falso. Mas o não P, verdadeiro. Então, esse aqui é igual ao primeiro. Logo, verdadeiro. Falso, não falso é verdadeiro, e não verdadeiro é falso. Então, esse aqui, primeiro, é igual ao segundo, verdadeiro. Então, ele está dizendo que essas proposições aqui, ó, são que são, olha aqui que é uma bicondicional. Então, a gente pode dizer que elas são equivalentes. Eu posso escrever assim, ó. Não P é equivalente a não P. Sempre vai dar verdadeira essa tabela. Tem outras, ó, a bicondicional que nós vamos comentar agora, ela é tautológica também, ó. Essa daqui todinha. Nós estamos comparando quem com quem. Esse primeiro, esse último. A proposição da condicional com a proposição da disjunção, o ou. Então, verificou-se que elas são iguais. O verdadeiro, verdadeiro. Eu posso até botar aqui 1 e 2 para conferir, né? 1. Será que 1 e 2, usando a ideia do bicondicional verdadeiro?
Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Sempre lembrando da tabela da condicional. Se esquecer a tabela, verdadeiro, 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 falso, são diferentes. Falso, verdadeiro, é diferente. Agora, falso, falso é verdadeiro. Essa é a tabela do bicondicional. Então, aqui nós vimos o quê? Que essas duas são uma equivalente. É equivalência dizer que a condicional é equivalente a não P ou Q, esse de junção. É uma grande equivalência aí. Outras equivalências, a gente está trazendo para vocês aqui. A mesma, essa aí, inclusive, é a mesma, só que incluía a tabela, né? Incluía a tabela completa, tá vendo? O bicondicional é equivalente a não P ou Q. Nós vimos na outra, ó, exatamente isso. Só que aqui a gente colocou a última das colunas. Essa aqui foi a primeira, essa a segunda, primeira e segunda. Tudo verdadeiro? Tautologia, tautológica. Tautologia, são todas verdadeiras sempre. Logo, vale, cabe esse sinalzinho aqui, ó, o sinal de equivalente. Na matemática, a gente chama isso aqui de se, somente se. Olha a outra aqui também que deu equivalente. É a proposição não P ou Q e a proposição P ou não Q. Então, você tem aqui, ó, a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte ficou expressa nessa coluna daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5. E a última é a coluna 7. Então, quando você faz a 5 com a 7, você vê verdadeiro, verdadeiro. Opa, verdadeiro. Falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro tem que dar falso. Então, tá falso aqui. Não são iguais. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Opa, não é tautológico. Então, não são equivalência. Aqui não tem equivalência de nada. Mas estamos falando ainda da bicondicional. Ó. Nós estamos dizendo aqui a proposição se P, então, Q é equivalente à proposição essa aqui toda. Então, vamos comparar, né? Essa aqui está de cinza com essa que está de cinza. Será que elas são equivalentes? Verdadeiro e verdadeiro. Aqui eu vou chamar de coluna 3, né? A coluna 3 com a coluna 8. 3 com a 8. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, sim, é verdade. A condicional P e Q é equivalente à proposição não P ou Q e P ou não Q. Deu uma tautologia nessas duas de cinza aqui, ó. A 3 e a 8. Se você olhar só a segunda parte, não, elas são... Não tem tautologia, mas quando você olha a 3 com a 5 ou com a 8, tem. Os símbolos, né, são distintos. O primeiro representa a operação lógica bicondicional. Então, não esqueçam nunca. Aqui é a nossa bicondicional. Tem aquela tabela da verdade. O segundo já é uma relação. Estabelece a bicondicional tautológica. Uma bicondicional tautológica é esse segundo. Não pode esquecer isso. A proposição bicondicional, desculpe. Bicondicional. Ela é equivalente à conjunção. Vamos lá. Só voltando aqui um pouco, nós vimos aqui
uma equivalência, e agora vamos ver se essa equivalência aqui existe na conjunção. Será que eu consigo ter uma equivalência da conjunção? Essa aqui é a tabela do bicondicional, e aqui é da conjunção desse primeiro aqui, na verdade é o terceiro com o quarto. Né? O terceiro e o quarto, conjunção é o I. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, falso. Não tem problema não. Vamos ver agora. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Comparando os dois cinzas, tudo igual. Quando é tudo igual, né, a gente sabe que aqui é o 2 e aqui seria o 5. Então, 2 e o 5 vai ser verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a proposição P é bicondicional aqui é equivalente à conjunção de P em Q e Q em P. Aí vem uma ideia básica. Por que essa conjunção é uma equivalência? É exatamente isso que nós temos que pensar um pouco. Olha aqui, P é condicional, é condição para Q. Agora temos Q é condição para P. Então, observe. Né? Se P, então Q. E aqui é se Q, então P. Nós estamos fazendo exatamente o que faz a bicondicional. Estamos indo, né? Olha aqui, a bicondicional. Quando eu faço daqui para cá, é uma condicional de P em Q. E quando eu faço o contrário, é uma condicional de Q em P. Então, naturalmente, a gente tem matematicamente, na lógica das proposições, que isso é uma sentença importante, que está deixando claro que a condicional de P e Q, bicondicional de PP, equivale a condicional de se P, então Q, e se Q, então P. A equivalência lógica possui outras propriedades. Sejam P e Q proposições, a equivalência satisfaz as seguintes propriedades. A transitividade, a reflexidade, né? Nós temos aqui 3 propriedades, né, que a gente pode destacar, né? A reflexiva, a propriedade reflexiva, ó, né? Claro que há uma equivalência entre uma proposição e ela mesma. A simetria, olha aí que essa segunda. Se eu digo que A é a equivalência de P em Q, então eu posso concluir que Q também é equivalente a P. Posso inverter. Essa aqui é simétrica. A transitiva, então, se R é equivalente a P e P é equivalente a Q, eu posso concluir, então, que R e Q são equivalentes. Então, isso aqui é muito usado aí, essa propriedade. E, praticamente, para ir fechando, nós temos que, para melhor visualizar as resoluções entre condicionais, vamos construir uma tabela verdade. Ó, nós temos das proposições e da sua contrapositiva. Ó, o que é a contrapositiva? Olha aí, você inverte o condicional, né? Ele era P, se P, então Q, você vai botar se Q, então P. E ainda dá negação. Isso é a nossa contrapositiva. Então, verdadeiro passa a continuar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, condicional, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, a condicional e a contrapositiva têm mesmo valor lógico, elas são equivalentes. Então, vamos pensar aqui. Se respiro, então canto. Se não canto, então não respiro. As duas são equivalentes. Se 2 é par, então 4 é múltiplo de 2. Se 4
não é múltiplo de 2, então 2 não é par. Tá? Contrapositiva, elas são equivalentes. Então, elas são tautológicas. Curiosamente, né? Podemos dizer que P em Q é equivalente à contrapositiva, ou seja, a condicional e a contrapositiva são equivalentes, como nós falamos. Para melhor ilustrarmos, nós podemos falar do pássaro. O pássaro está vivo, o pássaro respira. Então, se o pássaro está vivo, então respira. Se o pássaro não respira, então não está vivo, fazendo a contrapositiva. Então, nós podemos dizer, se o pássaro está vivo, então respira, ou se o pássaro não respira, então não está vivo. De maneira análoga, as condicionais P e Q e não P e não Q também são equivalentes, né? Essa aqui eles chamam de contrária, né? Contrária. Então, a gente tem aqui também igual, ó. Mesma tabela, verdade, então elas são equivalentes. Que é o não P implica e não Q. A contrapositiva é não Q, então, né, se não Q, condicional não P. Essa aqui é a nossa contrapositiva, e essa aqui é a contrária. A contrapositiva é não Q e não P. E aqui não, aqui é só a contrária. Podemos também concluir que elas são equivalentes. Então, se o pássaro respira, então está vivo, eu posso dizer agora, se o pássaro não respira, então não está vivo. Simples, né? A contrapositiva inverte. Se não respira, então não está vivo. Portanto, a condicional e a contrapositiva são equivalentes, e a recíproca e a contrária são equivalentes. Usaremos essa também nas questões seguintes. Fechando aqui.